jovem. O nome dele como que era? Como é o nome dele? Eutico. Que nome estrambólico, né, irmão? Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa... Aonde é que ele estava sentado, irmãos? Janela. Agora pergunta aí para alguém do seu lado: janela é lugar de sentar, colega? Mas o cabeção estava sentado na janela. Olha o texto aí, ó. E o que foi que aconteceu? Caiu do terceiro andar, irmão, tomado de um sono profundo, que ele sobreveio sobre o durante e extenso discurso de Paulo, e foi levantado vivo. Vivo? Morreu o jovem. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Não fecha a Bíblia, pode tomar assento. Que Deus continue abençoando o pastor Jarbas, presidente da Assembleia de Deus aqui da Vila Independência, sua esposa, irmã Maria. Quero agradecer a Deus pela vida desse casal que tem dispensado carinho e oportunidade para o meu ministério. Tenho podido estar aqui cooperando com os irmãos já algumas vezes. Fizemos uma amizade, uma aliança, e eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida do pastor Valdecir. Deus abençoe a sua vida. É o vice-presidente dessa grande obra, dos obreiros, a minha retaguarda, homens de Deus, que aqui auxiliam o pastor Jarbas nessa grande obra para Deus. Que Deus continue abençoando o presbítero Romildo, sua família, que nos fizeram esse honroso convite de estar aqui na programação da Mocidade Shekinah. Também Diácono Eliezer, Deus abençoe você e sua família. Que Deus continue florescendo essa mocidade abençoada. Vocês estão tudo verdinho essa noite, mas vocês vão amadurecer, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvar a Deus por ter conhecido aqui o irmão Celso, da Thierry, Deus abençoe. E louvar a Deus por estar o cantor Cleiton Silva entre nós. Está me filmando aqui para colocar lá no YouTube, viu, irmão? Dá glória a Deus aí, irmão. Já pensou lá no YouTube, você aparecendo lá com a boca fechada, parece cara de delegado assim, irmão? Dá glória a Deus aí, irmão. Amém? Eu quero dizer aos irmãos que nesse capítulo 20 de Atos, a Bíblia está discorrendo um texto de que o apóstolo Paulo está na cidade de Troade com um grupo de obreiros fazendo uma reunião dentro de uma congregação no terceiro andar do cenáculo, um local de propriedade de Maria, mãe de João Marcos, que situava-se naquela cidade de Troade, uma cidade portuária. Paulo estava reunido com um grupo de obreiros ali, no dia do Senhor, no dia de uma festa chamada Ágape, festa do amor. E Paulo resolve estender a prática, o sermão, a instrução até a meia-noite, porque no dia seguinte Paulo ia seguir viagem para uma cidadezinha da Itália chamada Mileto. Então, como Paulo estaria ali essa última noite, ele resolve reunir os obreiros, os irmãos da igreja, para dar instruções, para orientá-los, porque Paulo sairia para outro lugar e a igreja ali permaneceria. E a Bíblia Sagrada revela que Paulo discursava no terceiro andar de um prédio, provavelmente o cenáculo, e ali estava um grupo de irmãos, e algo aconteceu roubando a cena. Algo aconteceu, algo que podemos dizer inusitado aconteceu. O que foi que aconteceu? Um jovem que tinha entre 14 a 17 anos de idade, enquanto Paulo pregava, ensinava e orientava, o jovem estava sentado em uma das janelas do cenáculo e foi tomado de um sono profundo, caiu do terceiro andar, mais ou menos 20 metros de altura, quebrou o pescoço e morreu lá embaixo. E essa história bíblica, aqui do capítulo 20, ela pode trazer algumas lições para a nossa edificação aqui nessa noite. Pergunta
Pergunte a alguém do seu lado: como você será lembrado? Vai! Como você será lembrado? Eutico está sendo lembrado essa noite aqui por ter caído da janela e ter morrido. Eutico está sendo lembrado por nós há 2000 anos atrás. Está sendo lembrado porque estava no lugar errado. Estava desapercebido e desatento num lugar que não é lugar de sentar. Caiu lá de cima, quebrou o pescoço e morreu. Quando nos lembramos de Davi, nos lembramos do jovem corajoso, que desde a adolescência ele tinha coragem de enfrentar leões, ursos. Davi não temeu a ira do Golias e enfrentou Golias. Davi é lembrado por escrever salmos. Davi é lembrado porque foi o rei de Israel mais bem sucedido da história. Davi é lembrado porque era um instrumentista, um levita, um adorador. Davi é lembrado porque é o homem segundo o coração de Deus. Outros jovens na Bíblia são lembrados por coisas boas. Por exemplo, quando nos lembramos de José, o que lembramos? Lembramos dos sonhos. Lembramos do moço que não resistiu à tentação, mas fugiu da tentação. Lembramos do José, que a Bíblia diz que Deus era com ele. O jovem que conseguiu viver no Egito, morar no Egito, mas o Egito não morou e não estava dentro de José. O jovem que foi para a cadeia do rei, mas se manteve íntegro e Deus preparou para ele uma cadeira de governador. Quando nos lembramos do jovem Daniel, nos lembramos daquele que resolveu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Jovem Daniel, ele preferiu água e legumes do que comida sacrificada aos demônios. Jovem Daniel, aquele que manteve sua identidade, morou na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Estava longe dos pais, mas sabia que estava sempre perto de Deus. Daniel é um jovem justo, cheio do Espírito Santo, orava 3 vezes ao dia, e Deus deu a ele 10 vezes mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia. E a Babilônia não mudou Daniel, Daniel mudou a Babilônia. Quem glorifica o nome de Jesus? Deixa eu profetizar para os jovens aqui: o ambiente que você vive, estuda, trabalha, por mais maquiavélico que seja, não pode mudar você. É você que tem que mudar os ambientes aonde você está. Quando me lembro da menina judia que foi sequestrada por Naamã, me lembro da garota que teve coragem de abrir a boca e dizer à sua senhora, esposa de Naamã: ah, se o meu senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta que poderia restaurá-lo da sua lepra. A garota era escrava, era doméstica, trabalhava na casa de Naamã fazendo serviços domésticos, mas ali foi uma porta-voz de Deus. Ali ela não foi nula, neutra e omissa. Ela disse, ela abriu a boca, ela testemunhou de Deus. E nós temos falado de Deus aonde estamos e convivemos? As pessoas sabem que servimos e tememos a Deus aonde estudamos, aonde moramos? Quando me lembro daquele jovem que foi levado por André até Cristo no deserto. O jovem foi levado por André e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos nas mãos. Me lembro da utilidade daquele jovem. Um jovem útil que se libertou, que liberou, que se desprendeu do único lanche que ele tinha, deu nas mãos de Jesus. E o lanche do garoto foi o pontapé inicial para um grande milagre no deserto. Quando me lembro de Atos capítulo 5, de jovens que o apóstolo Pedro chamou, quando Ananias morreu no templo porque mentiu com relação ao valor da venda da propriedade. Ananias caiu duro dentro do templo e morreu. E Pedro disse: jovens, tirem esse morto daqui e levem para fora. Minutos depois, chegou Safira, a esposa de Ananias. E Safira mentiu também ao Espírito Santo, mentiu ao homem de Deus com relação à venda da propriedade. E Safira também morreu
como morreu seu esposo. A Bíblia diz que Pedro chamou de novo jovens. Diga jovens. Pedro disse: jovens, tirem essa morte daqui e levem-o para fora. Queridos, escute a profecia e, se der vontade, glorifique a Deus. Deus vai levantar essa noite aqui jovens que tirem a morte de dentro da casa de Deus. Quantos exemplos de jovens temos na Bíblia que são lembrados por coisas boas? Agora, Eutico é lembrado porque caiu da janela e morreu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala 19 vezes a palavra janela. E a Bíblia fala 28 vezes a palavra janelas. Janela no singular, 19 vezes. Janelas no plural, 28 vezes. As janelas não foram feitas para se sentar. O que é janela, pastor? É uma abertura, olha aí, ó, feita nas paredes das casas, nas paredes dos templos. É uma abertura feita nas paredes dos apartamentos, das lojas, das empresas, com a finalidade de trazer oxigênio, luz e visão. Janelas também são usadas para adorno e para enfeitar o local. Hoje em dia existem vários tipos de janelas que os homens, os engenheiros constroem para que a casa fique mais bela e fique diferenciada. A Bíblia fala da janela dos céus. A Bíblia fala da janela da casa de Raabe, aonde Raabe colocou uma fitinha vermelha como sinal de que a sua família seria protegida da destruição lá em Jericó. A Bíblia fala da janela da casa de Eliseu. A Bíblia fala da janela do cenáculo. A Bíblia fala da janela da casa de Daniel, que ficava aberta rumo a Jerusalém, quando ele orava 3 vezes por dia, Daniel 6:10. A Bíblia fala da janela da casa dos judeus. A Bíblia fala da janela da arca de Noé. A Bíblia fala da janela da casa de Davi, aonde Mical amaldiçoou Davi e desprezou Davi, que vinha dançando e bailando quando trazia a arca do Senhor da casa de Abinadab. A Bíblia fala da janela da casa do apóstolo Paulo e do templo onde ele estava preso, que os homens amarraram panos e lençóis e liberaram Paulo para que fosse solto, porque os homens queriam matá-lo. Mas nessa noite nós vamos falar